Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de matemática, um pouquinho sobre a divisão euclidiana e naturais e também sobre critérios de divisibilidade, tá bom? Essa é a parte 1 da aula. Na parte 2 a gente vai falar sobre sistemas de base decimal, e outros tipos de base, mudança de base e também sobre paridade, tá bom? E numa terceira aula, na parte 3 aí, vamos falar sobre exercícios, Vamos resolver alguns exercícios para poder ver se fixou a matéria, beleza? Então vem comigo, vamos para a aula e que a força esteja com você. Valeu! Fala pessoal, bem-vindos novamente para a aula aí, Então vamos ver a aula hoje sobre a primeira parte dessa aula. Vamos falar sobre divisão euclidiana em naturais, tá? Então essa aqui é a parte 1, tá? Eu vou dividir a aula em 3 partes. Parte 1, uma primeira parte de teoria, a parte 2 também teoria e a parte 3 de exercícios, tá? Então, o que é uma divisão euclidiana, Chamado teorema fundamental aí da aritmética, Basicamente é o que você aprendeu lá na quarta série, Terceira série, nem lembro mais onde você aprendeu isso, mas enfim, Nós aprendemos, Então, vamos fazer com um exemplo, tá? Por exemplo, Vamos pegar o 10, dividir por 3, Então, 10 dividido por 3, Quanto que vai dar isso? 10 por 3 é 3, 3 vezes 3 é 9, para 10 sobra 1. Então a divisão euclidiana nada mais é que você entender do que é composta essa divisão, Então se você observar bem, o que você pode perceber aqui? Que o 10, ele, na verdade, ele é o 3 vezes o 3 mais 1, Então matematicamente esse cara aqui está correto, essa expressãozinha aqui. Então o que você fez na verdade? Você pegou um número, que a gente chama de dividendo. Aqui eu vou simbolizar pela letra A. Você dividiu por um divisor, que é o 3. Vou chamar de B. Essa divisão vai me dar um quociente, no caso eu vou chamar de Q. E vai me dar o resto que eu vou chamar de R. Então o que você percebeu na sua conta? Que, na verdade, o seu dividendo, que é o A, ele vai ser o divisor vezes o quociente e mais o resto. Então essa daqui é a relação fundamental aí de Euclides, Que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá? E aí no caso nosso, a gente tem que falar que o A e o B eles pertencem aos naturais, Porque tem condição para acontecer isso. Então o meu QR, eu posso afirmar que o meu Q e o meu R, eles pertencem aos números inteiros aí. Então nem sempre, galera, uma divisão de um natural por outro pode resultar no natural. Nem sempre vai dar natural, ele pode ser o inteiro, tá bom? E aí, além disso, a gente tem o que? Outra condição aí, ou seja, além do A ser igual a B vezes Q mais R, nós temos também que o resto, ele vai ser sempre o que? Maior ou igual a zero e sempre menor que o divisor, que no caso nosso aqui vai ser o B. Tá? Então lembra dessa condição, que às vezes essa condição de resto maior ou igual a zero e menor que B, ela é importante para você resolver um exercício, tá bom? E aí temos uma observação aqui em relação a essa primeira parte. A observação é a seguinte: se o resto é igual a zero, ou seja, se R é igual a zero, então eu posso afirmar o seguinte, eu posso falar matematicamente que o A ele é divisível por B. Então sempre quando um exercício te falar que um número é divisível por outro, é porque o resto é zero, tá? Então uma observação importante aí. Outra observação em relação a isso, eu posso falar que o A ele é divisível por B, ou eu posso falar também que o B, ele é divisor de A. Ou seja, o B ele divide A. E aí nesse caso a gente pode colocar dessa maneira: B divide A. Nesse caso aqui, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Eu tenho lá 10 dividido por 5, certo? Então essa conta aqui ela vai me dar 2,
2 vezes 5, 10. Para 10, resto 0. Então o resto é 0. Então eu posso falar para você o seguinte, né, que 5, né, em relação a isso daqui, que 5 divide 10. Tá? Então essa barrinha aqui, ó, significa divide. Então 5 divide 10. Ou seja, né, 5 ele é divisor de 10. Tá? Bom, então a divisão euclidiana basicamente é isso. Então você tem que saber basicamente que A é igual a B vezes Q mais resto, e tem que saber que o resto é maior ou igual a 0 e menor que B. Tá? Então agora numa segunda parte nós veremos aí os critérios de divisibilidade. Tá? Vamos lá. Critérios de divisibilidade. Você já aprendeu isso aí, né, anteriormente, né? Não sei em que época da sua vida, mas é sempre importante a gente saber porque a gente pode esquecer um deles, né? E além disso eu vou abordar aqui também os critérios do 7 e do 11 que geralmente você não vê no ensino fundamental ou algo do tipo, né? Eu sempre ensino meus alunos aí, né? Não importa a série, mas às vezes a gente pode não ter visto, né? Eu mesmo não lembrava aí do 11 e do 7 quando aprendi isso, né? Então depois a gente pega uma manhinha para aprender, tá bom? Bom, então a ideia é o seguinte, a gente vai determinar se o número inteiro, tá, ele é divisível por outro. E para isso a gente tem um critério de divisibilidade, tá? Então, vamos lá. Quando que o número será, então, por exemplo, lá por 2, né? Vamos pegar o primeiro número aí primo, né? Então, quando que o número será divisível por 2? Certo? Bom, isso é fácil, né? Quando ele terminar por... Então, quando ele for terminado por 0, 2, 4, 6, 8. Então, quando ele for terminado por um par ou por 0, né? Então, isso é bem fácil a gente entender, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Sei lá, né? Vamos pegar lá o 324. Ele é por 2? Ele é por 2, né? Por que ele é por 2? Porque o 2 é par, certo? Então, aqui no caso, a gente vai ter 1, 6 e 2, né? Dá 162 aí, certo? Essa conta. Então, esse cara, ele é por 2, por quê? Porque o 2 é par. Quanto que ele vai ser por 3, né? O número vai ser divisível por 3. Quando, né? Quando a soma dos algarismos, né? A soma dos algarismos formar der um número que é por 3, certo? Então, por exemplo, vamos pegar lá um número aí, qualquer. Vamos pegar lá, por exemplo, 357, vai. 357. Será que ele vai ser por 3? Bom, vamos ver. Vamos pegar o 357, vamos somar os seus algarismos. 3 mais 5 mais 7. 7 mais 3 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Então 15. A pergunta é, 15 é por 3? 15 é por 3. Se 15 é por 3, então, consequentemente, nós temos que o nosso 357 também é por 3. Lembrando que é um número inteiro, tá? Beleza. Então aqui vai dar pra gente, né? 1 vezes 3, 3. Para 3 dá 0, né? 5. Vai dar 1 de novo, né? 1 vezes 3, 6 para 5 dá 2. 2 vezes 7, 27 por 3 dá 9. Então dá 119. E o resto aí, né? Vai dar 0. Ok? Então tá aí. Esse cara, ele é por 3. Por quê? Porque o número, né? Os seus algarismos somados formam um número que é por 3. Ok? Então, próximo critério, critério C, por 4, né? Então, quanto que o número inteiro será divisível por 4, né? Bom, aí em duas condições, tá? Dois casos. Quando ele tiver 0, 0, né? Ou seja, os seus dois últimos algarismos foram terminados por 0, 0. Ou quando os dois últimos formarem um número
que é por 4. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo. Mais um exemplo. Vamos pegar os 5.028. 5.028. Será que o 5.028 ele vai ser por 4? Bom, ele vai por quê? Porque se você pegar os dois últimos algarismos do 5.028, ele forma um número que é por 4. Ou seja, 28 ele é divisível por 4. No caso, 28 por 4 dá 7, né? Então, com certeza, o nosso 5.028 também será divisível por 4, ou seja, o resto vai dar 0. No caso, dividindo por 4 esse cara, a gente vai encontrar o valor de 1.257, resto 0. Tá? Então, ele é por 4. E outra condição para ele ser por 4 é terminado por 00, né? Então, a gente pode fazer aqui um outro exemplo. Né? Ou seja, vamos pegar lá, por exemplo, 1.000. Que 1.000 é por 4? 1.000 é divisível por 4, por quê? Porque os dois últimos algarismos são 0 e 0. Então ele vai ser por 4 também, tá? Então no caso eu vou ter então 1.000 por 4, 250. Beleza. Ok, pessoal? Então letra D. Quanto que ele vai ser por 5? Por 5 é moleza, né? Quando for terminado por 0 ou 5, né? Então, terminado por 0 ou 5, ok? Muito bem, né? Então, temos lá um exemplo. A gente pode pegar, por exemplo, o 105, né? Então, 105 é por 5, porque termina por 5, né? Ou outro exemplo, a gente pode pegar, que, por exemplo, seria o 100. O 100 é por 5 porque termina por 0. Né? Então, 105 por 5 e por 5, né? Aqui no caso vai dar 21, né? 105 por 5 dá 21. E aqui nós temos, obviamente, 20. Ok? Beleza. Bom, vamos lá, vamos continuar. Quanto que vai ser, então, o número inteiro? Ele vai ser divisível por 6. Letra E. Por 6. Ele vai ser por 6 quando ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Quando ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Então um exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo, 10.524. 10.524. Então ele é por 6. Ele é por 6, por quê? Porque ele é par, né? Então vamos lá. Ele é por 6. Ele é por quê? Porque ele é par. Então se ele é terminado por par, né? Então olha lá. Quando ele é par porque o último é 4, né? Então se o último é 4, ele é par. Então ele é por 2. E a soma dos seus algarismos, vamos ver se vai dar um número que é por 3, né? Então 1 mais 0 mais 5 mais 2 e mais 4. Será que dá um número que é por 3? Vamos ver. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Mais 5, 6. 6 mais 6 dá 12. Opa! 12 é por 3? 12 é por 3. Então ele é por 3 e é por 2 ao mesmo tempo. Então ele é por 6 sim. Ok? Beleza, vamos continuar. Vou mudar a página aí. Bom, galera, tranquilo até aqui, certo? Vamos ver agora por 7, né? Que a galera geralmente não vê aí por 7 ou não lembra, né? Então, letra F agora por 7. Quanto que o inteiro será divisível por 7? Tá? Aí tem a manha. Vou explicar a manha com um exemplo que é mais fácil, tá? Vamos pegar aqui como exemplo 840. Bom, esse cara vai ser por 7. Bom, a priori vai porque eu coloquei ele aqui, né? Mas, vamos supor que você não soubesse disso. O que você vai fazer? Você vai pegar o último algarismo desse valor, tá? Vai pegar esse algarismo, multiplicar por 2. Então, 0 vezes 2 dá 0.
Ok, aí você pega o número que sobrou, né? Você pegou o zero, o que sobrou? Sobrou 84. Então você pega 84 e você vai subtrair desse resultado que você multiplicou por 2. Então você fez 0 vezes 2, deu 0. Então você pega 84, que é o que sobrou, e tira do resultado que você obteve aqui, ó, 0. Então 84 menos 0 dá 84. Então se esse 84, esse número aqui for por 7, então esse número aqui também é por 7. Vamos ver se 84 é por 7. 84 por 7 vai dar 1 vezes 7, 7 para 8 sobra 1, abaixa 4, 2. Dá 12. Opa, então se 84 é por 7, né? Ele é por 7. Então, o nosso 840 também é divisível por 7. Tá? Então esse é o macete aí para você saber se é por 7 ou não. Vamos pegar um outro exemplo, vai. Só para poder confirmar a coisa. Vamos pegar lá 245, vai. 245. Será que ele é por 7? Vamos ver. Vamos pegar o último algarismo. Certo? Vamos pegar o último 5 multiplicar por 2. Deu 10. E agora a gente pega o que restou, né? Que é o 24 e tira do 10. Então deu 14. 14 é por 7? 14 é por 7. Então, o nosso 245 também é por 7. Beleza? Então, amanhã é essa. No caso, dividindo, né, 245 por 7, 245 dividido por 7, a gente vai achar 3 vezes 7 é 21, para 24 sobra 3, abaixa 5, 5 vezes 7 35, tá aí ó, 35. Ok galera, então por 7 é isso, você pega o último algarismo, certo? Multiplica por 2 e pega o restante do valor que sobrou e tira desse valor que você multiplicou por 2. Se der um cara que é por 7, então esse número será por 7. Beleza? Então vamos lá agora por 8. Bom, por 8 é muito próximo ao do 4, né? Por 8, ele vai ser por 8 quando for terminado por 000 ou os três últimos algarismos, né? Formarem o número que é por 8. Então, os três últimos formarem o número que é por 8. Estou simplificando aqui para não ficar muito extenso, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo, vai. Exemplo aí, você pode pegar o 1000, né? Então, 1000, os três últimos, no caso aí, formam 000. Então, dividindo 1000 por 8, a gente vai ter aí 1000 por 4 dá 250, né? Então, 1000 por 8 vai dar metade de 250, que vai ser 125. E pegando outro número aí, né? Por exemplo, 1208. 1208. Será que ele é por 8? Bom, ele vai ser por 8 se os três últimos algarismos formarem um número que é por 8. Então, será que o 208 ele é por 8? Dividindo esse cara por 8, a gente vai ter 2 vezes 8 dá 16, né? Para 20 dá 4. Abaixa 8, 6 vezes 8, 48, para 48 dá 0. Opa, então se 208 ele é por 8, então a gente pode aqui, né, falar que o 1208 também será por 8. Tá? Então ele vai ser por 8 se no caso aí, certo? Os três últimos algarismos formarem o número que é por 8 ou se ele for terminado por 0, 0 e 0. Beleza, galera? Tranquilo, né? No caso aqui, 1208 por 8 vai dar 151, se não me engano. E resto 0. Ok? Vamos lá por 9. Bom, ele vai ser por 9. A regra do 9 é muito parecida com a regra do 3, né? A regra do 9.
Então ele vai ser por 9 se a soma, né, dos números, dos seus algarismos, né? Então a soma dos algarismos formar um número que é por 9. Então aqui exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, 4.788. 4.788. Será que ele é por 9? Bom, vamos pegar o número 4.688, vamos somar os algarismos. 4 mais 7 mais 8 mais 8. Então somando vai dar 27, né? 8 mais 8 é 16, mais 11 dá 27. Opa! 27 é por 9? 27 é por 9, dá 3. Então, consequentemente, 4.788 também será por 9. Beleza? No caso aí, certo? Vai ser por 9, ok? Dividindo aí por 9 vai dar 532 aí, né? Então, 4.788 dividido por 9, 532, tá? Bom, do 9 é muito próximo do 3, né? Agora do 10, então HI. Por 10 é moleza, né? Então ele vai ser por 10, né? Quando for terminado por 0. Ok? Perdão aí. Então vai ser por 10 quando for terminado por 0. Terminado por 0. Tipo um FI para poder não confundir com o O, né? Beleza. Aí exemplo, né? A gente tem vários exemplos. É o 10, o 100, né? 100, 1000, 10.000 e por aí vai, tá? E agora a grande cereja do bolo aí por 11. Vamos lá, né? Quanto que ele vai ser por 11? Eu vou fazer até o 11, tá, pessoal? Porque depois 13, né? Aí é primo, aí você tem que fazer a conta, tá? Então vale a pena você guardar até o 11, tá? Porque daí já ajuda você aí a resolver alguns exercícios aí que implicam que você saiba isso, tá bom? Então quanto que ele vai ser por 11? Para explicar a regrinha do 11, vamos fazer aqui um exemplo. Então a regra do 11 é a seguinte. A diferença entre SI e SP, ou seja, SI menos SP tem que ser o número que é divisível por 11. Agora a pergunta é, né? Você deve estar se perguntando aí, pô, professor, mas o que é SI e SP? Eu vou explicar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, vai. Alguns podem confundir isso, tá? Então toma cuidado aí. 7.150. Então o que é SI? I é ímpar. O que é SP? P é par. Então aqui é soma dos ímpares e soma dos pares. Mas não é o número ímpar e número par. É a ordem do número, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vai pegar a ordem aqui do número. Por exemplo, aqui, 7.150. Então, a ordem ímpar, a primeira ordem aqui, ó, como se fosse ordinal, tá? Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, vamos lá. Esse cara é o primeiro número, certo? 7. Então, aqui é a ordem ímpar. O 1 é o segundo número. Então é a ordem par. Ó, perceba que o 1 ele é um número ímpar. Então não é um número em si, é a ordem que ele ocupa. Então a primeira ordem ímpar, segunda ordem par. O 5 tá o que? É a terceira colocação. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então o 5 é a ordem ímpar. O 0 é a ordem par, porque é o quarto aqui, né? Então primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então é isso que é SI e SP. Então aqui eu vou ter o meu SI. O que é SI? É a soma dos números de ordem ímpar. Ou seja, 7 mais 5. O que é SP? A soma dos números de ordem par, que é 1 mais 0. Então 7 mais 5 dá 12. Certo? E 1 mais 0 dá 1.
Ok, então o que vai ser SI menos SP? Vai ser 12 menos 1, ou seja, deu 11. Então, a subtração SI menos SP, ela é por 11? Ela é por 11, porque deu 11, né? E 11 é por 11, então é por 11. Então, consequentemente, o meu 7.150, ele é, ou ele será, né? Divisível por 11. Tá uma regra bem legalzinha, né? Então, no caso aí, fazendo a conta, né? 7.150 por 11, a gente vai encontrar o valor de 650, tá? Então, quando eu pegar aqui o 7.150 e dividir por 11, eu vou encontrar 650. Beleza, galera? A regra do 11 aí. Bom, já dá pra gente fazer mais um exemplo, só para poder finalizar essa primeira parte da aula, né? Então tá lá, vamos pegar um outro exemplo aí. Sei lá, pegar um número grande, vai. 4577 936. Olha que tamanho desse cara aí. Ou seja, 4.577.936. Vamos lá. Agora é fácil, né? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, tá? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Ok? Então, ordem ímpar, ordem par. Então, quem que vai ser o meu SI? A soma dos números de ordem ímpar vai ser 4, mais 7, mais 9, mais 6. Que vai dar, no caso aqui, 26. E meu SP, ele vai ser 5, mais 7, mais 3. Que vai dar 15. Opa! Então, quando eu fizer SI menos SP, eu vou encontrar lá 26 menos 15, que vai dar, pasme, vai dar 11. Conclusão, se vai dar 11, então o nosso querido 4.577.936, ele é por 11. Bom, galera, é isso aí, tá bom? Primeira parte da aula a gente encerrou, tá bom? Então, muito obrigado pela participação, certo? Pela visualização. Não esqueça de ajudar o canal, né? Compartilhando com seus amigos, colegas aí, assinando o canal, né? E também ativando aí o sininho para receber as próximas aulas aí, tá? Tudo bem? Então se liga aí que logo farei a parte 2 aí, né, dessa aula, tá bom? Então não esqueça de ver a parte 2 e a parte 3. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!